lugar onde o horizonte não é o limite. Nossa viagem começa na maior cidade da Bolívia. La Paz abriga a sede do governo, mas a capital do país, legalmente, ainda é Sucre. A 3.660 metros de altitude, La Paz fica no oeste do país. Aqui começa também a nossa aclimatação, um período para se adaptar ao que vamos enfrentar adiante no deserto boliviano. Chegamos num dia de sol. O centro da cidade ferve com o trânsito e o movimento de pedestres. Seguimos para o sul da Bolívia. Nosso objetivo é chegar ao Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. No meio do caminho, um flautista solitário chama a atenção no alto de um rochedo. Seu público está longe da cidade grande. Ele toca para si mesmo ou para a montanha. Nossa primeira parada é na cidade de Oruro, a cerca de 3 horas ao sul de La Paz. Neste carro, nós vamos atravessar o Salar de Uyuni. Aqui em cima vão todas as bagagens, equipamentos, comida e água para os 10 dias no deserto. A partir de agora, a nossa rota será bem mais empoeirada e esburacada. Estamos a caminho de uma Bolívia que poucos bolivianos conhecem. Uma terra que, em pleno século XXI, ainda precisa ser desbravada. Numa rota acidentada e perigosa, são poucos os viajantes que se atrevem a enfrentar essas estradas. Por isso, é preciso transportar e preparar a própria comida. Parada para almoço, arroz, atum, tomate e pepino. A gente vai comer aqui mesmo, no meio da estrada. O difícil é enfrentar esse vento, né? Não dá uma trégua. Tá bom? Ai, que fome. Bueno, Henry. Ainda em território Tipaia, o guia Leonardo Prado nos leva até os vestígios de uma civilização que existiu 1.200 anos antes de Cristo. Aquelas construções são túmulos, chamadas de tulpas, onde os aimaras, uma das civilizações mais antigas do continente americano, sepultavam seus grandes chefes. Os ossos espalhados pela trilha são um mau sinal. Sem nenhum tipo de proteção, as tumbas são saqueadas e depredadas com frequência. Muy antigua, solo que los que han saqueado este lugar no saben el valor de los textiles e lo han destruído. Ele está dizendo que pela cor e pela textura desse tecido, ele é muito antigo e esse túmulo foi saqueado há pouco tempo. E segundo ele, as pessoas que fizeram isso não tinham a menor noção de quanto isso é importante para a história dos andinos. E acabaram destruindo ainda mais. Bom, o cheiro é bem forte e há muitos ossos aqui dentro. Dá para ver um crânio e também uma parte da coluna. Aqui, então, eram sepultados esses grandes chefes. E uma das coisas que chama a atenção, que ainda dá para perceber, que no crânio tem um pedaço de cabelo, uma trança, que era um sinal
de que a pessoa tinha um posto mais alto, eles usavam esse tipo de amarração no cabelo. Uma parada para calibrar os pneus e vamos enfrentar nosso segundo deserto. Cruzamos o Silole. Para trás fica um território hostil. À frente, nos esperam os vulcões bolivianos. Esse é o vulcão Ollagüe, um dos 9 ativos do sul da Bolívia, mas é o único que é possível ver a fumaça saindo de cima dele. A última erupção desse vulcão aconteceu há mais ou menos 150 anos, quando o Ollagüe espalhou lava por toda essa região. Essa rocha, em tom avermelhado, nada mais é do que lava solidificada. Chegamos agora a uma das regiões mais bonitas e com fauna e flora mais ricas da Bolívia. Aqui vemos a biscátia, um mamífero parecido com uma raposa. Mais à frente encontramos as vicunhas, um parente selvagem das lhamas. Por toda a região, o vento e a chuva desenharam belas formações nas rochas. Há milhares de anos, essas rochas foram lançadas aqui pela força dos vulcões que cercam o deserto. Depois, sofreram a ação do vento e foram esculpidas. Os bolivianos chamam esse lugar de Floresta de Pedra. E a escultura mais famosa é essa, o Árbol de Piedra, ou Árvore de Pedra. A Laguna Colorada é a maior e mais exuberante de toda a região. O nome vem da cor avermelhada, resultado da grande quantidade de plânctons no fundo da água. Esses nutrientes, que normalmente crescem no mar, alimentam muitas formas de vida e transformam a laguna num berçário de aves. Com poucos predadores naturais e à vontade numa região livre de poluição, os flamingos se multiplicam como herdeiros de um paraíso ecológico. Frente à Laguna Colorada, há um alojamento. A gente está indo até lá para saber se tem lugar para ficar essa noite. É uma região de deserto, temperatura muito baixa. E pelo que dá para ver daqui, são alojamentos bem rústicos, de pedra. Vamos descobrir como é. Bom, o lugar é bem simples. São casinhas aqui construídas nesse formato aqui, até mesmo para fechar um pouco a passagem do vento. Vamos ver como é lá dentro. E o nosso quarto é esse aqui. Vamos olhar. Olha. 1, 2, 3, 6, 7 camas. 6 camas de pedra. São 6 horas da manhã e a temperatura aqui na Laguna Colorada está por volta de 4 graus negativos. Tá tão frio que a gente não consegue nem se mexer, eu mal consigo falar. A água que a gente deixou dentro do carro congelou, pedra de gelo.
E a gente acordou bem cedo hoje para ir conhecer os geysers, porque é de manhã, ainda quando nasce o dia, que a atividade geológica é mais intensa. É o melhor horário para ir até lá. A gente está com quase tudo pronto, todo mundo de pé, agasalhado, e vamos pegar a estrada. Parece que o nosso carro não está totalmente de acordo com a ideia. Na hora da partida, ele dá um susto no motorista. Voa toda a água quente em cima dele. Mesmo assim, seguimos viagem. Mas a insistência terá o seu preço. 1 hora depois, enguiçamos. Nós já estamos há quase 1 hora parados aqui no meio do deserto. O Henry já colocou um produto dentro do radiador do carro para que a água descongele, mas até agora nada. A gente tá aqui nesse descampado, o sol começou a levantar, tá um pouquinho melhor, mas faz muito frio, as mãos ficam congeladas, dói muito. Já não sinto as minhas mãos, não sinto os pés, tudo adormecido. E a gente tem que esperar para até o motor do carro voltar a funcionar. Por enquanto a gente está aqui, ó, no meio do nada. O motorista faz o carro andar alguns metros e paramos novamente. O guia tenta ajudar, todo mundo dá um palpite, mas o problema persiste. Surgem teorias que logo desaparecem na fumaça. Até eu arrisco a minha tese. A temperatura está muito alta. Isso é a pressão do radiador. É que a água que ficou ali dentro congelou. Quando aciona o carro, ela começa a descongelar e nesse processo aumenta muito a pressão e, consequentemente, aumenta a temperatura. E é por isso que a gente não consegue andar de jeito nenhum. Paramos 1, 2, 3... Quantas vezes mesmo? Já até perdi as contas de quantas vezes a gente parou. Já fizemos aqui de tudo e nada do carro funcionar. Foram tantos dias com esse carro que já nos afeiçoamos a ele e já o tratamos como se fosse um amigo. Olha, não teve jeito. O carro não tá bem. Tá congelado ainda. A gente tá voltando pro alojamento porque não vai ter como seguir viagem aqui. Não sei o que o Henry pretende fazer, mas a gente tá voltando. Não vai dar pra seguir agora porque é perigoso. A temperatura do motor tá muito alta. Pode dar um problema ainda mais grave. Paramos mais uma vez. O carro não funciona. A gente não consegue nem voltar para o alojamento. E tá muito frio aqui dentro. Acho que o Henry até desanimou. É uma ironia. O ponteiro da temperatura aponta para cima. Nós a ponto de morrer de frio. E o carro a ponto de pegar fogo. Temos que nos quedar parados. Unos minutos, unos 15 o 20 minutos, esperar que todo vaya circulando, dando vueltas no que se nos alrededor. Tem que esperar a água descongelar e vai ser assim, a gente vai ficar mais uns 20 minutos aqui parado, ele tenta andar mais um pouquinho e assim a gente vai indo até voltar para o alojamento. Não tem o que fazer, tem que esperar descongelar. É isso. Nosso maior medo era ter de passar a noite no deserto. Num lugar onde o celular não funciona, é impossível pedir socorro. E não houve jeito. Foi uma noite longa.
carro consertado e vamos ao encontro de um cenário de ficção científica. Aqui, as temperaturas extremas também vão se encontrar de forma dramática. Nós estamos a 4.900 metros acima do nível do mar e esse é o ponto mais alto de todo o deserto e também uma região de grande atividade geológica. É como se a gente estivesse no meio de um vulcão em atividade. Os geysers são essas piscinas com água e lodo e a água sai tão quente da terra que ela chega a borbulhar e alcança 140 graus. A água fervente esguichada da terra é um espetáculo para ser visto de longe. Vamos ficar apenas o tempo suficiente para registrar boas imagens e fugir das tentações. Dizem que a lama dos geysers faz muito bem à pele, que rejuvenesce. Tanto que pequenos frascos são vendidos por R$200. Eu tive a sorte de estar bem pertinho dessa lama, mas não vou me arriscar a pegar. Vou abrir mão dessa receita. Por serem tão distantes das cidades, regiões como essa são em geral bem preservadas. Geysers, vulcões e lagunas atravessam os séculos quase imunes à ação destrutiva do homem. Suas idades se medem por isso em milhões de anos, a escala gigantesca de suas belezas. Estavam aqui muito antes de nós e estarão muito depois. Atrás do vulcão Licancauur já fica o deserto do Atacama, no Chile. A Laguna Verde é o extremo sul da Bolívia e também o lugar mais frio do país. Aqui, durante a madrugada, as temperaturas chegam a menos 30 graus. Nesse frio, o cultivo é raro, mas na comunidade de Vila Mar há um cereal colorido que resiste às baixas temperaturas. Tão bom que virou produto de exportação e é orgulho para os bolivianos. Das terras frias da cordilheira, atravessa oceanos e vira comida de astronauta em países de primeiro mundo. É bastante nutritivo. O auxiliar de enfermagem Nicolas Ramos conhece bem os benefícios da planta chamada de o trigo dos incas. Com uma semente pequena e rica em proteínas, a quinoa é a base da alimentação dos bolivianos e vem ajudando a reduzir a desnutrição. Florência nos convida para almoçar. O prato é a base de quinoa. Ela vai preparar o cereal como faz diariamente para a família. Então, ó, essa é a quinoa, ela já foi colhida, foi toda separada, selecionada e também tostada. Está pronta para cozinhar. Florência mistura água quente à quinoa. E só depois joga na panela. O alimento deve ficar mais ou menos 30 minutos no fogo. Como é muito calórica, a quinoa é ideal para regiões frias. Numa outra panela vai a carne de lhama. Olha, aqui a quinoa já está pronta. Cozida. Tem a aparência de um arroz. É. Ó, você é a primeira a experimentar a quinoa.
Olha, aparência de um arroz mesmo, comum pra gente. E a lhama, nossa, tá com um cheiro muito bom. Rica. A quinoa muito parecida com arroz, com um gostinho que lembra um pouco soja. É um arroz com gosto de soja. E a lhama. Vamos lá, primeira vez que eu comi lhama. Rica. A lhama parecida com a carne de boi, de vaca. Um pouco mais suave. Muito bueno. A partir de agora, a paisagem muda. Serão muitas horas no meio de outros desertos, sem ver carros, prédios e gente. Desertos incomuns. No lugar de areia, sal. Por isso, são chamados de salares. Cercadas por montanhas, as estradas não estão demarcadas. Na terra do meio boliviana, o sal cobre o chão e pinta tudo de branco. Não há para quem perguntar nada. Nossas vidas dependem desse carro e do bom funcionamento do seu motor. Esperamos que o sal fique longe dele. Isolados, contamos apenas com a sorte e as nossas próprias provisões para fazer a travessia. A gasolina deve dar para chegar ao próximo povoado, mas o combustível aqui não é o único problema. Nós já percorremos por mais de 1 hora aqui pelo Salar de Coipassa, que é um lugar ainda menos explorado que o Salar de Uyuni. Por isso não há nenhum tipo de sinalização e os caminhos são mais complicados. A gente parou aqui porque nós vimos esse carro aqui parado para pedir informação, mas não tem ninguém aqui, o carro está abandonado. O nosso guia e o motorista foram até lá, aquela montanha, porque eles estão procurando um caminho por terra, que seria um desvio, porque o trajeto pelo salar é muito distante. Só que eles não têm noção de onde a gente está. O vento. Agora são 5 horas da tarde, o sol já começa a cair. Está fazendo muito frio aqui no salar, é difícil até de falar, que o vento é muito forte. A altitude também, nós estamos a 4.500 metros acima do nível do mar. É difícil até ficar parada. E a gente está perdido. Eles estão vindo lá. Espero que com uma boa notícia. Para piorar as coisas, o terreno é muito instável. O sal às vezes se forma como uma camada fina sobre a água. Há trechos onde o carro pode afundar. Temos que voltar o caminho allá e seguir hacia o sul. A gente passou da entrada, desviamos muito o caminho, vamos ter que voltar. É bem para lá ainda, essa entrada de terra que a gente vai ter que pegar, uns 800 metros. A noite se aproxima e seremos obrigados a fazer mais uma pausa. Antes do dia nascer, já estamos de pé. A expedição se aproxima do Salar de Uyuni. Tudo é tão igual que às vezes a impressão é que não saímos do mesmo lugar. Por isso, decidimos olhar a paisagem de cima.
Não tem como respirar pelo nariz. Ficou tudo entupido, nariz, ouvido. Ele tá me pedindo pra respirar pelo nariz pra poder recuperar o fôlego por causa da altitude, mas paciência, isso. Tudo entupido. Nariz, ouvido. Dor de cabeça. Seja vômito, enjoo. Ai, mais fácil. Un poco. Calma. Lista. A subida é difícil. Faz muito frio aqui em cima. Venta muito. Mas a vista que a gente tem do altiplano, das montanhas, é incrível. Vale todo o esforço. Mas não foi só para observar a paisagem que subimos aqui. O motivo principal é reencontrar o caminho para o maior deserto de sal do planeta. No caminho, cruzamos com a carcaça de um trem abandonado. É o que restou de um período áureo de exportação de minério boliviano no fim do século XIX. Enferrujados, os vagões são peças da prosperidade que encalhou na história, uma composição de sombras. A jornada pelo deserto de sal continua. Num lugar onde não há estradas, o caminho tende a ser inventado a cada quilômetro. Entramos no Salar de Uyuni e aqui do carro a gente só vê uma imensidão branca. Vamos parar para ver de perto. A cor do salar é tão branca que o reflexo do sol nele chega a doer os olhos. Isso é sal. Sal puro. Sal cristalizado. Vou tentar pegar. É duro. E nessa época do ano, o salar forma desenhos pelo chão e parece uma grande colmeia. Andar por aqui é uma sensação muito estranha. Eu tenho a impressão de estar pisando em cacos de vidro. Será que dá para ouvir o barulho do sal quebrando? É incrível. O Uyuni é imenso. A gente não tem nem como saber onde ele termina. As montanhas que cercam o salar abrigam tesouros arqueológicos. Eles estão bem escondidos em cavernas. São lugares misteriosos. Muitos já ouviram falar deles. Poucos chegaram tão perto. Nessa caverna foi encontrada uma das primeiras chupas dos Aimaras, uma espécie de túmulo onde essa civilização sepultava seus grandes chefes. Aqui a gente consegue ver já um dos corpos, uma múmia sepultada com todas as honras, como eles acreditavam que era necessário. São potes de cerâmica que eles colocavam comida e aqui também folha de coca. Os Aimaras acreditavam que isso era necessário porque os corpos precisavam de alimento para fazer essa passagem. Aqui a gente tem alguns crânios, talvez de crianças, porque são bem pequenos. E mais aqui à frente, uma múmia que
Vendo isso, a gente consegue entender perfeitamente a cultura deles e a tradição aimara. Essa pessoa foi sepultada na posição fetal. Os aimaras acreditavam que para que uma pessoa passasse para outra vida ou para uma nova vida, ela precisava retornar para a posição de como veio ao mundo. Por isso, assim, como um bebê. Nossa aventura no maior deserto de sal do planeta continua. Eles não gostam de invasores, trabalham com o rosto coberto e são de poucas palavras. Este lugar misterioso, onde só se ouve o barulho do vento, é a terra dos homens de sal. O Calixto trabalha na extração de sal há 15 anos e ele vai nos mostrar como é esse trabalho duro que os bolivianos enfrentam todos os dias. E aqui nesse povoado de Colchane é a única forma de ganhar dinheiro para sustentar as famílias. Isso é verdade? É peligroso para os olhos? O dolor aguenta 24 horas. 24 horas. 24 horas, não se pode. Ele disse que quando você não usa os óculos, os olhos doem muito, você sente muita dor, arde muito o olho, é uma dor que dura 24 horas, sai muita lágrima e você pode ficar cego. Então a gente vai tomar esse cuidado. Ó, assim ele começa o trabalho. Primeiro ele vai soltando o sal da superfície com essa ferramenta. Depois de solto, o sal vai sendo amontoado dessa forma. É um trabalho duro esse, é muito cansativo, porque no inverno o sal fica como pedra. Ele cristaliza tanto por causa do frio que ele é como se estivesse congelado. Então é muito difícil fazer essa remoção do sal na superfície. Em 2 ou 3 semanas, a água evapora. Olha só que interessante. Ele diz que o sal está crescendo. É que a água começa a evaporar e o sal começa a cristalizar de novo. Olha só. Vou tentar pegar aqui. Aqui já é o sal cristalizado. Parece gelo. Parece um gelo, mas já é, ó, o sal que tá formando esses cristais. Calixto levou 4 dias para juntar tudo. Por esta quantidade, vai ganhar o equivalente a R$80. A todo momento chegam caminhões, gente que vem comprar o sal. Com o rosto coberto, os homens de sal se protegem do frio e do sol. Félix Olmedo é o dono do caminhão. Quantos dias por mês? Por mês, pelo menos, trabalhamos nós uns 10, 12 dias, somente 2 semanas. Eles trabalham 2 semanas por mês e não mais do que isso, porque o corpo não aguenta. É um trabalho totalmente manual, eles não têm máquinas. A extração do sal não tem nada de moderno. A atividade é feita há anos da mesma maneira, com paz e a força de um povo resignado. Eles estão indo descarregar o caminhão, eu vou pedir uma carona. Você pode correr na botella? Permisso. Mais alguém? Vão atrás? A gente vai até o povoado onde eles processam o sal. O caminhão segue lento. A travessia pelo salar parece interminável. São 1.500 quilos de sal, uma manhã inteira de trabalho. Fora do salar, os homens podem finalmente trabalhar sem a máscara. O sal grosso é misturado ao iodo, nutriente usado para impedir algumas doenças. Agora eles vão colocar o sal bruto, como vem do salar, com iodo na máquina, e ele já vai sair fino, moído,
para o empacotamento. E esse sal produzido pela família do Félix vai para La Paz e parte dele para o Peru e também para o Brasil. Entramos em um galpão onde o sal é empacotado. Para nossa surpresa, o trabalho é feito por crianças. 2 meninos e uma menina repetem os mesmos movimentos. Habilidades de adulto para lidar com o fogo e fechar as embalagens. Os 3 juntos conseguem empacotar 3.000 quilos de sal por dia. Às margens do Salar de Uyuni, um hotel todo feito de sal. Permiso. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Andrea. Juan, bienvenida. Foram 2 anos para ver o sonho de sal transformado em realidade. 300.000 blocos empilhados, enfileirados e bem projetados para dar harmonia ao lugar. Para fazer as paredes, ele usa 3 camadas de sal. Os blocos de sal, uma camada grossa de sal e uma camada fina, que só existe, mais ou menos isso, que só existe às margens do Salar de Uyuni. Com isso ele mistura tudo, ainda com água salgada, e ele tem esse resultado aqui. Todos os móveis aqui são feitos com sal. As esculturas, sofá, mesa, tudo de sal. E é lindo, é incrível. Vamos experimentar? Adelante. E é confortável. É um lugar super diferente. Aqui ele tem uma piscina de 40 centímetros de profundidade com água salgada que ele puxa do salar. Essa água é tratada e ela tem essa cor mais amarelada porque ela é muito rica em sal. E o sal, ele está assentando agora. E essa água passa por um sistema de aquecimento e a pessoa, o hóspede, pode usar a piscina para um tratamento medicinal usando essa água salgada como uma salmoura. E como ela tem muito sal, a pessoa não afunda. Sala de massagens. Isso aqui eles não planejaram. Esse efeito é da chuva, porque a água doce derrete o sal. Eles têm esse problema toda a época que chove, porque a chuva destrói parte do hotel e aqui nada mais é do que isso. Só que ficou tão bonito que eles reconstruíram e deixaram ficou como uma decoração que foi feita pela chuva. Aqui, ó, é uma parede nova que eles tiveram que refazer. A diferença tá ali, ó. Aquela lá já tem um reboco branco de sal. E essa aqui é uma parede nova que foi derrubada pela chuva. Ela derrete com a água doce da chuva. Que linda! Ó, esse é um dos quartos. Um quarto de casal. A cama de sal também. E aqui, olha que bonito, o móvel para colocar alguma coisa, uma luminária, tudo de sal, aqui também sal. A parede, o teto, é muito bonito. Ó, e a escada que nós subimos também é de sal. Agora aqui essa parte como um mezanino aqui da parte da sala. Que lindo! Atravessar o Salar de Uyuni pode ser perigoso. Hoje é um dia bom para fazer isso porque o céu está azul e sem nuvens. Em dias nublados ou de chuva, é impossível distinguir o céu do salar. Vários motoristas se perderam por não ter a referência das montanhas. Dezenas de pessoas morreram tentando cruzar o deserto. O motorista lembra da história dramática de uma família argentina. Era época de chuva no salar. O motor do carro parou de funcionar por causa do excesso de água e de sal.
5 pessoas ficaram à deriva no deserto. Quando o resgate chegou, todos estavam mortos. Como qualquer lugar nos confins da Terra, o Salar de Uyuni tem suas leis próprias. Sobreviver, ou mesmo atravessar essa região, exige planejamento, cuidado, atenção. Há milhares de anos, o sal é usado para conservar os alimentos, mas seu poder também é corrosivo. Pode estragar os equipamentos e o motor de um carro. Às vezes é a subsistência, às vezes a tragédia. O importante é respeitar o meio ambiente e os limites do corpo submetido a temperaturas extremas. A tecnologia avançou muito, mas no Salar de Uyuni, aprendemos que ela pode ser impotente diante da força descomunal da natureza.